Meus cumprimentos a todos que acompanham nossos trabalhos uma vez mais. Estamos aqui do nosso extremo oeste, já dizia o filminho de desenho, né, do Shrek, tão distante, mas depende do ponto de vista. Estamos aqui nos pronunciando mais uma vez com relação a alguns acontecimentos que estão repercutindo hoje no contexto geral. Vamos, em primeira instância, falar sobre o contexto nacional. Qual é a realidade que nós estamos inseridos? Estamos vivendo uma patética situação que nós, infelizmente, estamos sendo sujeitados à justiça, né? Que, na minha concepção, se mostrou uma prostituta de luxo, onde quem tem dinheiro paga e se deita com ela. Meu Deus, Aécio, que coisa mais esdrúxula a ser dita. Gente, façamos um retrospecto, falemos a verdade escancaradamente nua e crua. Quem é o filho do Lula? Tem que ter pudor, tem que ter pudor. Como assim, tia? Há um tempo atrás o camarada limpava estrume num zoológico. Hoje é um dos caras mais ricos do Brasil. E foi provado e comprovado que o cara é envolvido em falcatruas. E sabe qual é a postura da justiça? Desta prostituta justiça? Arquiva. Vamos arquivar os processos. Os mensaleiros, esses safados e podres do governo, homens que acima de todos estão, usam do poder para se valer de tudo aquilo que acreditam serem os soberanos. Não vivemos no período de Roma, mas são os Césares da atualidade. E, no entanto, a justiça lhes dá o aval concebido e parte desse governo maravilhoso, que criou rotas extremamente espetaculares, bolsa disso, bolsa daquilo, e hoje, com o passar do tempo, se mostrou ser extremamente eficaz no que tange programas de caráter eleitoreiro. Esta é a verdade. Esta é a suma. Aí nós encontramos a realidade da empresa Telex Free e outras tantas que envolvidas estão no processo. Enquanto divulgadores, nós nos revoltamos, nós nos indignamos, porque percebemos um descaso absurdo para com nossos interesses. Mais de 1 milhão de pessoas diretamente ligado. E seus safados corruptos? Mesmo que exista a conjecturação de que talvez as urnas eletrônicas sejam de fato burladas, que o povo brasileiro acredita que esteja votando em alguém, e na verdade tudo não passe de um joguinho patético, porque a exemplo do Brasil, Cuba é o outro único país que ainda aplica a urna eletrônica, em outros lugares não funciona dessa forma. E em outros lugares parece que a democracia é uma realidade. Aqui deveria ser uma produção da Globo, porque afinal de contas não passa de ficção esse termo democracia. Mas a questão em pauta, gente, é que vocês devem estar atentos, porque se existe ainda um senso de justiça, se dará no ano que vem, 2014. E por quê? Porque em 2014 nós teremos as eleições. E o nosso voto dizem que é importante. Sabe que eu tomei a liberdade de pesquisar, de investigar, porque, sinceramente, se nós tivéssemos pesquisado e investigado antes, talvez não estivéssemos na situação que nós estamos. E eu falo como divulgador pessoal. E daí nós anotamos e pegamos e imprimimos folhas e folhas e folhas e folhas de informações, históricos de empresas que parte do nosso elenco e da diretoria da atual Telex Free já participaram dessas outras empresas, e fazendo um retrospecto percebemos um histórico que muitas vezes eram compilados com relação a desistências, outras vezes era decretado falência, coisas dessa natureza. Mas analisando bem friamente, como disse o sábio Marcelo Silva, um homem que tenho grande admiração e respeito, o fato de reportar-se ao passado não vai fazer com que mude o nosso presente. E o nosso presente tange justamente a questão da justiça. A senhora juíza Thaís de Queiroz Calil, dona juíza, sinceramente, me ocorre, passa pela minha cabeça, se a senhora não deveria contar para as pessoas, se a senhora de alguma forma foi chantageada para estar nisso. Porque eu não consigo entender essa linha de ação, porque o meu desafio aqui é com relação à empresa, não defendendo a empresa, defendendo os divulgadores. Porque a empresa já se reinventou em algumas oportunidades.
E vão se reinventar novamente, são como o fênix. Se hoje sepultam eles, amanhã eles ressurgem. Mas os divulgadores não têm esse poder. Os divulgadores não têm essa condição. Gente, sabe o que me faz mal? Eu fico lendo as coisas, eu não deveria ler, mas eu fico lendo pessoas que tiram tempo para escrever um blog. Pessoas que tiram tempo para ficar destilando veneno, dizendo o seguinte, ó, cuide com fulano, cuide com Beltrano. Ó, porque o fulano, ele vai fazer um outro marketing e vai levar você. Porque Beltrano, como se as pessoas fossem marionetes nas mãos uns dos outros. Eu já me senti uma marionete antes. Já fui usado até mesmo quando eu entrei no negócio da Telex Free. A pessoa foi tão mau caráter comigo que disse o seguinte, eu preciso que você entre em dois pontos da minha rede, quando lá na frente eu fui descobrir que isso não é o jeito certo. Isso não é o jeito certo. Já me senti marionete na mão das pessoas sendo usado por elas. E eu não quero proporcionar isso para o divulgador. Mas, dona juíza, nós temos situações aqui que a mulher é viúva, ela tem 2 filhos pequenos, e ela colocou alguém no negócio, e esse homem não assimilou direito o encerramento das atividades. E ele só ligou para ela e disse assim, eu vou buscar as minhas 6 fêmeas esta semana e vou receber de um jeito ou de outro. Consegue entender a situação disso tudo? Para alguns é apenas um negócio, para outros era apenas o sonho que foi cortado, a impossibilidade de realizar o sonho de ter um carro novo, ou uma casa suntuosa, ou coisa assim, mas para alguns, literalmente, está sendo uma questão de vida ou morte. E, no entanto, se existe justiça nesse país, ela não se aplica aos ricos e abastados. Porque se aplicasse, esses safados, os mensaleiros, estariam na cadeia. E a senhora, que tem o poder de ser juíza, poderia fazer alguma coisa a respeito. O filho desses ilustres políticos que roubam escancaradamente da gente. A senhora, que é juíza, poderia fazer alguma coisa, mas a senhora não faz. E se a empresa está errada, a empresa tem que pagar. Tem que pagar. Mas o problema é que são 100 e poucos dias e não se prova nada. E não se prova nada. Se tem que fechar, fecha. Não tem problema. Sinceramente, não tem problema, mas pelo menos mostra. Mostra, olha, nós vamos fechar a Impactos hoje, porque a Impactos está com esse problema, está devendo isso, está devendo aquilo e assim por diante. Fecha. Fecha-se essa solução. Mas em mais de 100 dias vocês se mostraram incompetentes porque vocês não conseguem provar absolutamente nada. Não conseguem provar absolutamente nada. E o histórico das pessoas que estão envolvidas na empresa, infelizmente, não vai mudar nada. E a senhora ainda tem a capacidade de nos dizer que processar a empresa também não adianta. Então, o que a senhora quer? O que vocês do poder querem? Querem nos segurar até 2014? Porque é isso que vai acontecer, divulgador Telex Free. É isso que vai acontecer. Faça uma análise. No mês de novembro, nós temos ainda no máximo 10, 12 dias úteis. No mês de dezembro, no mês de outubro, perdão, 10, 12 dias úteis. No mês de novembro, no máximo 20 de dias úteis. Ou seja, nós temos aproximadamente 30 dias para tentar reverter esse processo, porque no dia 15 de dezembro, existem férias coletivas que vão até o mês de janeiro. E você sabe que no Brasil as coisas só acontecem depois do carnaval. E eu pergunto, como fica isso tudo? Como que fica isso tudo? Sabe, se nós temos que reivindicar alguma questão, alguma coisa com relação à empresa, vamos fazer isso. Se nós temos que reivindicar alguma coisa sobre a injustiça no Brasil, vamos fazer isso como divulgadores. Mas o que nós não podemos conceber é aquilo que muitas vezes está acontecendo. Sem entendermos o que outras pessoas estão fazendo, atacamos uns aos outros. Ah, porque o Beltrano está levando para a rede, para o Ciclano está aquilo. Gente, são seres humanos. São seres humanos que um dia acreditaram em alguém. E hoje vocês olham para as pessoas umas e outras como se fossem cifras, dinheiro, valores. Vocês não olham como se fossem seres humanos. Nós estivemos reunidos em Maravilha ontem, e eu fiz a convocação do povo da nossa rede, das cidades aqui. Meu Deus do céu, já deu uma repercussão porque eu estava lavando a mente das pessoas. E na verdade eu só fui lá para coletar a opinião deles e dizer o que a gente pode fazer. Porque na minha concepção, não tenho o que dizer para os nossos liderados, não tenho o que falar, gente, estamos aguardando, isso não tem sido suficiente.
Tem uma série de brechas, uma série de falhas que a empresa cometeu? Tem. Tem uma série de perguntas que estão sem respostas. E qualquer divulgador sabe disso, mas parece que nós nos tornamos uma seita. Uma seita onde, com todo respeito, senhor Carlos Costa, mas o senhor deve cuidar demais das suas decisões, porque hoje chegou num ponto que se o senhor falar assim, ó, pulem da ponte, tem algumas pessoas que vão ficar chateadas umas com as outras porque alguém pulou primeiro. E nós temos que voltar a ter a capacidade de pensar. Se a empresa está errada de alguma forma, a senhora juíza Thaís de Queiroz Calil, prove que está errada. Desembargador evangelista, prove que está errada. Prove e fecha. Mas se vocês em 100 e poucos dias não conseguiram provar, de duas uma. Ou vocês têm interesses dúbios por detrás disso, ou vocês são no mínimo incompetentes. Ah, nós temos as parcerias dos deputados, né? Um deputado que fez um papel bonito e eloquente, ministrando conceitos bacanas através da Câmara de Vereadores, e foi divulgado, a Câmara dos Deputados, e foi divulgado aos 4 ventos, ele defendendo a frente. Pouco tempo depois, ele deu uma entrevista detonando a Telex Free, detonando a outra empresa, que ele há pouco tempo antes tinha dito que fazia parte da frente parlamentar. E os divulgadores estão como? Estão desamparados. Estão lançados à própria sorte, porque alguns advogados estão, na verdade, alguns deputados, perdão, estão apenas desejosos do que você tem de mais precioso para as próximas eleições, que, na verdade, eu já não sei mais o que pensar, e é o voto. Então, senhores divulgadores, se vocês querem alguma coisa que seja uma guinada com relação a isso tudo, se vocês querem a condição de ter novamente o direito de reaver os seus valores, reivindique, batalhem, não deixem a coisa esmorecer, não deixem a coisa abrandar e parem de brigar entre uns e outros. Parem de brigar entre uns e outros, porque aqueles que estão brigando é por aquele desejo de que, fulano de tal vai ter que entrar na minha rede, vai ter que... Gente, cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Só que eu não sei o que falar para as pessoas que pegam o celular e mostram para mim, olha, você olha aqui a mensagem. O cara pegou dinheiro de um agiota, foi burro, mas pegou. E não tem como devolver. E esses caras não ficam sem receber. E você vai falar o que para essa pessoa? Você vai falar o quê? A justiça está nessa situação. E assim é. O divulgador está nessa situação que provavelmente este ano não acontece mais nada. E assim é. Uma fé cega e a gente vai levando. Agora, além de sugerir que nós renovemos nossas forças e nos acerquemos de pessoas que realmente são inteligentes e que no mínimo pareçam que têm alguma coisa no coração, que pareçam que têm um coração de carne, não de aço, eu quero terminar esse material falando uma coisa para o senhor, seu Carlos Costa. Em todos os vídeos que eu já lhe assisti, o senhor fala de Deus. Hoje de manhã, 6h30, eu estava de joelhos dobrados, pedindo que Deus me desse luz para aquilo que eu tenho que lhe dizer. E eu só quero dizer uma coisa para o senhor. Em nome do Deus que eu sirvo, que a partir desse exato momento, o senhor seja tratado por Deus da mesma forma que o senhor está tratando os seus divulgadores. Em nome de Deus, que o senhor seja tratado por ele da mesma forma que o senhor está nos tratando. E que Deus dê sabedoria e dê condições para vencermos isso. Porque o que eu tinha de mais precioso era o meu nome e a minha honra. Eu rejeitei parcerias com prefeituras e homens públicos, porque eu entendia que o mais precioso que um ser humano pode ter é o nome e a honra. E a Telex Free jogou o meu nome e a minha honra no lixo. Me desculpem.
Me desculpe, mas a cruz está bem pesada.